Olá, boa tarde a você. Hoje, segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2026, o Web Jornal já está no ar. Conosco aqui o presidente do Corém, Samuel Freitas. Vamos já conversar com ele sobre interdições em sistemas públicos de atendimento à saúde no interior do Piauí. Vamos saber o porquê dessas interdições, se a interdição foi logo direta e reta ou se houve uma fiscalização anterior, alguma recomendação para ajuste de conduta, e se essa conduta não foi ajustada, aí o Corém foi lá e interditou esse órgão de atendimento público no quesito saúde. É já. Você vai ver ainda uma entrevista com o presidente da Câmara de Floriano, tratando de assuntos importantes sobre aquele município, os projetos que estão avançando e a fiscalização daquilo que está sendo realizado na nossa querida Floriano. Ainda no estúdio, uma entrevista com o prefeito de Arraial, Aldemes Barroso. Ele que é enfermeiro, presidente, professor, advogado, médico e agora conquistou o doutorado, além de prefeito do município dele. Tá vendo? É um bom currículo, hein? Bom currículo. O enfermeiro Aldemes Barroso, aqui nos estúdios daqui a pouco. E ainda, obras na cidade de União, entrega de obras por parte do prefeito Gustavo Medeiros, com a presença de 2 senadores da República, e o pré-carnaval de Miguel Alves Folia, abrindo a porta da programação festiva de Momo, aqui na região metropolitana da capital teresina. Tudo isso para você no Web Jornal, que está só começando. O Web Jornal Sem Fronteiras. Oferecimento: Maninho Atacadista, Spa Beleza e Companhia, Casa 7 Churrascaria Pissarra, Elegância Cortinas e Persianas. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Nosso zap está na tela, 9464-3969, 9464-3969. É a sua participação no Web Jornal para todos os assuntos que nós vamos discutir aqui. Começando pelo assunto da fiscalização, e você já dá imagens na tela. O Corém esteve nos anos de 2024, 2023, fiscalizando obras em municípios do Piauí. Obras não, na verdade, equipamentos públicos voltados à saúde, posto de saúde, hospitais municipais, enfim. E nessas fiscalizações que aconteceram lá em 2023, 2024 e até mesmo 2025, houve a constatação de algumas irregularidades. E o Corém foi lá, olha, isso aqui tem que ajustar, isso aqui tem que ser ajustado, isso aqui tem que resolver. E aí passou-se o tempo e a visita que o Corém fez em 2023 a São José do Peixe, constatada a irregularidade, e aí houve a notificação, ao que parece, São José do Peixe, a Prefeitura de São José do Peixe não procedeu à recomendação do Corém. Em 2024, o Corém teve em Jurema do Piauí, fez algumas recomendações, ao que parece a Prefeitura de Jurema também não cumpriu, acatou as recomendações do Corém. E agora o Corém voltou a esses 2 municípios e interditou estes órgãos de atendimento, esses prédios de atendimento de saúde à comunidade. E é o que a gente vai saber agora com unidades de saúde, exato. E vamos agora conversar com o nosso presidente Samuel Freitas, do Corém. Presidente, obrigado pela presença do senhor aqui no nosso Web Jornal, seja muito bem-vindo. Dânio, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Primeiramente, eu queria parabenizar aqui pelo espaço, muito moderno, aconchegante, que é um novo canal para que os piauienses possam aqui estar interagindo, né? O Web Jornal Sem Fronteiras. Parabéns. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Nos conte a história dessa fiscalização. Quando começou, eu já citei aqui que foi em 2023, 2024. O senhor deu um prazo danado, hein? É uma fiscalização que aconteceu em 2023, a interdição aconteceu em 2026. Então teve muito tempo para haver esse ajuste e não aconteceu. Então nós, em relação a esses 2 pontos, foram 2 municípios. Nós temos semelhanças em alguns deles e nós também temos algumas diferenças. Lá em São José do Peixe, o processo ele estava relacionado a uma estrutura física inicialmente,
a inexistência do enfermeiro, que é gravíssimo isso. Nós temos a lei do exercício profissional da enfermagem, que ela está completando 40 anos este ano, que diz que onde tem um serviço de enfermagem tem que ter um enfermeiro. E o que a gente encontrava lá era a presença do técnico de enfermagem em alguns dias, algumas noites, sem que houvesse o enfermeiro. E, além disso, a inexistência do enfermeiro responsável técnico, né, a inexistência de alguns documentos gerenciais. Lá em São José do Peixe, nós tivemos um avanço muito significativo em relação à estrutura física. A estrutura está a contento, está satisfatória, mas a gente não tem o mais importante, o profissional de enfermagem. Então, não adianta eu ter uma estrutura se eu não tiver ali os profissionais que vão atender. Então, a equipe de saúde é valiosa demais. Então, a gente precisa que o município se adeque, né? Não tem um prazo após a interdição. Certo. E agora, a partir desse momento, a instituição ela tem que solicitar a desinterdição apontando a solução dos pontos que foram observados lá. Então, a estrutura física está satisfatória, então esse ponto a gente já está ok, mas a gente precisa ter o enfermeiro, precisa ter, dentre os enfermeiros, o enfermeiro responsável técnico, os documentos gerenciais, tem que ter a anotação no prontuário para a gente ver a evolução do paciente, como é que está a condição dele. Presidente, há uma cultura na saúde que é a seguinte: tem o enfermeiro não está, mas nós temos esse técnico de enfermagem, que ele é muito bom, que ele é resolutivo, que ele é até melhor do que o enfermeiro. Não vale ter só o técnico de enfermagem que resolva no lugar do enfermeiro? A gente não pode ter, dentro da equipe de enfermagem, a equipe desfalcada. Então, a lei do exercício profissional ela é clara. Se eu tenho serviço de enfermagem, eu tenho que ter minimamente um enfermeiro. E aí, no hospital, também tenho que ter os técnicos de enfermagem. Mas eu não posso ter o técnico de enfermagem atuando sem enfermeiro. Eu sempre gosto de dar um exemplo, que é o que acontece também no consultório de odontologia. Todo mundo já passou pelo dentista. Lá tem a figura do odontólogo, do dentista, mas também tem o técnico de saúde bucal. A gente não é atendido pelo técnico de saúde bucal. Ele faz um serviço que é importantíssimo, mas eu tenho que ter a figura do dentista. Da mesma forma é na saúde. A saúde é o nosso bem mais precioso. A gente não pode ter ela por incompleto. Então a gente precisa ter essa equipe. Então este exemplo é o que eu sempre gosto de reforçar. E as instituições, muitas vezes, elas negligenciam isso, dando até mais ênfase para a estrutura física. Quando a gente chega, por exemplo, para interditar, eles dizem assim: olha, mas a estrutura física está ok, olha, a licitação já terminou, já vai começar a obra. Ok, tem que ter a estrutura, é o básico. Agora a gente tem que ter o essencial, que é o profissional de saúde, nesse caso, o profissional de enfermagem. Em Jurema, qual a situação que foi encontrada? Olha, em Jurema, nós encontramos, além da inexistência do enfermeiro, além da inexistência do enfermeiro responsável técnico, o coordenador, a situação muito alarmante, a estrutura física precária. Eu poderia te dizer aqui que das estruturas físicas desses municípios aqui, dos 224 municípios do Piauí, olha que eu já andei muitos, é uma das mais precárias que eu já vi. Por quê? Nós temos questões de infiltração seríssimas. Nós não vimos nenhum banheiro da enfermaria com lâmpada, por exemplo. Imagine esse paciente à noite, que ele já tem uma equipe limitada para dar o suporte, e ele precisa ir ao banheiro de noite, o risco dele cair é gigantesco. As tomadas, todas expostas, a gente consegue ver nas imagens aí, ó, tomadas expostas com fiação. O paciente que entra lá para resolver um problema, ele pode pegar um choque e ter outro problema, ou o profissional que está lá. Essa aí é a enfermaria de um pediatra. Imagine uma criança deitar sobre esta cama. Nem lençol, Dânio, a gente não observou os pacientes. Tinham 2 pacientes internados, nenhum dos 2 com lençol na cama. Então, o básico. Quando a gestão local diz, olha, nós estamos em um processo de licitação para reformar o hospital, é porque é muito complexo. Ok, a estrutura é importante, mas isso é falta de gestão. É falta de empatia, eu digo, vou além. Olha essa pia aí. Aí a gente abre a torneira, a água cai para fora. Molha o pé do paciente. Nenhum dos banheiros com a fechadura, o paciente não tem nem a privacidade. Então, é uma situação muito alarmante. Nós ficamos preocupados, nos colocamos à disposição. E para que haja desinterdição a partir de agora, é preciso que haja a solução dessas irregularidades, estrutura física e também os subdimensionamentos, além da ilegalidade que tem que ser sanada, que é a existência do enfermeiro lá. Bom, o senhor falou aqui desses municípios, desses 2 municípios que pertencem a uma região.
né? Nós temos nessa São José do Peixe, região de Floriano, Jurema, região de São Raimundo. Justamente. Essa fiscalização dos senhores também se enquadram, os hospitais regionais, as estruturas regionais nas cidades polo também recebem a fiscalização do Corém? Com certeza. Aqui nós temos mapeado aproximadamente aí 900 instituições que tem um serviço de enfermagem. Toda instituição que tem um serviço de enfermagem, o Corém precisa fiscalizar. Nós fazemos aí, em média, por mês, aproximadamente aí 40, 50 fiscalizações. Elas podem ocorrer programadas ou por meio de reativa quando há uma denúncia. Mas esses hospitais também nós estamos fiscalizando, inclusive é uma preocupação com a entrada das OS, essas organizações sociais. Nós já temos mais de 20 no estado. Eu entendo que é uma visão do governo do estado de mudar esta cultura, trazendo mais eficiência para o serviço de saúde, mas nós temos encontrado muitos problemas. São Raimundo, por exemplo, que é a regional de Jurema, os senhores passaram por lá? Passamos na UPA de São Raimundo. Em novembro, nós já tínhamos visitado uma inspeção na UPA de São Raimundo e também no Hospital de São Raimundo Nonato, o Hospital Regional. E nós estivemos agora lá na UPA. O que é grave para a população entender, né, e os profissionais de enfermagem? A gente verificou, por exemplo, que na UPA, uma das primeiras coisas que foi feito foi retirada dos fisioterapeutas. E nós precisamos atender o paciente numa visão holística, bem multiprofissional. Então, eu preciso do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do nutricionista, psicólogo e por aí vai. Então, se não tem mais a presença do fisioterapeuta, aí aumenta a sobrecarga para o médico e especialmente para a equipe de enfermagem. Imagine esse paciente que é grave. O paciente fica lá na ventilação mecânica. Eu não tenho um fisioterapeuta. Como é que vai ser a sobrevida que esse paciente vai ter? Como é que vai ser o prognóstico dele? Além disso, foi tirada a figura dos maqueiros da UPA. E quem faz, eles querem que quem assuma essa função? Os profissionais de enfermagem e os médicos. Principalmente os profissionais de enfermagem. Nós temos outra questão que é o subdimensionamento. A equipe está sobrecarregada. Em alguns setores não tem um enfermeiro. Então, todos esses fatores, como a gente tem um somatório, por si só já são graves. Quando a gente soma isso, traz uma impressão muito negativa. E os profissionais estão adoecendo. Nós recebemos, até falei, lá da UPA de São Raimundo é um dos locais onde mais recebemos denúncias. Inclusive, a gente está na eminência estamos aguardando o retorno, está no prazo. Mas se não tiver a devolutiva satisfatória, a gente vai ter que acionar, inclusive, o Ministério Público do Trabalho. Né? A sobrecarga, né? E as outras questões que a enfermagem está sendo atribuída a ela, funções que não são da sua alçada. Então, presidente, só para ficar claro, Jurema e São José do Peixe estão interditadas. Qual é a solução por parte das gestões que deve ser dada para haver a desinterdição? Desinterdição, perdão. Isso. Uma vez interditado, ela só é reabilitada quando atende às condições mínimas. Então, vai ser preciso lá em Jurema a reforma da unidade, certo? Ou que pelo menos se apresente um cronograma de obras, e aí nós podemos flexibilizar nesse caso, porque a gente sempre tem que pensar na população. Estamos numa época de epidemia de dengue, por exemplo. E nas duas, o que é que a gente tem em comum? A questão dos profissionais de enfermagem. Tem que ter a evidência da contratação de mais profissionais de enfermagem e adequação do serviço. Então, não há um prazo, a bola está com a gestão de ambos os municípios e a gente fica aguardando esse retorno. Muito bem, presidente, muito obrigado, sucesso nesse trabalho de fiscalização e também de retidão desse trabalho junto às gestões públicas, né? Essa orientação que os senhores dão. Eu agradeço pelo espaço, Dani, e assim, queria dizer tanto para a sociedade quanto os profissionais de enfermagem, uma das funções do Conselho é zelar pela boa saúde da população. Isso passa por uma enfermagem de qualidade. Então, a gente está aqui para defender os direitos da enfermagem, da sociedade. Caso haja alguma necessidade de denúncia, pode entrar no site www.corem-pi.org.br e lá você pode fazer acesso à ouvidoria para fazer sua denúncia. Nós temos muitas demandas, muitas denúncias e nós temos o prazo ali, uma vez acionado, dá um prazo de até 90 dias para o município ou para a instituição para regularizar a situação. Estamos vigilantes aqui para que a gente tenha uma saúde de qualidade no nosso Piauí. Obrigado, presidente. Sucesso. Obrigado.